obrigado. Só para lembrar, tá, galerinha? Hoje de manhã, nessa sala, um cara perdeu a nota lá embaixo, na reza. Porque assim, tava todo mundo na paz, de repente, um vira para trás e... no meio da reza, cara. Por mais que eu tenha as minhas crenças pessoais, que são divergentes das crenças do colégio, a coisa mínima que a pessoa tem que ter para ser alguém na vida é respeito. Então, na hora que o cara me pede, pô, cala a boca, fica quieto, ela pede delicadamente, eu que sou grosso mesmo. Aí tu tem que falar a boca. Se tu tem a dificuldade de fazer isso, tu perde ponto, certo? Sempre será assim, exceto nas quartas-feiras que eu não estou na primeira aula e nas sextas-feiras que eu não dou aula. Fora isso, eu vou estar lá. E se tu te passar fone pendurado na orelha, por exemplo, é sempre um ponto a menos. Eu gosto de deixar bem claro para de repente a nota de participação ficar lá embaixo, entendeu? Tu não te espantar, certo? Beleza? Não custa tu te... Outra, a galera tá fazendo exercício, eu fico percebendo, né? Pô, tem aquele cara lá, ele faz uma, dá 3 palavras, faz uma, 3 palavras. Eu já vou ali, já vou arrebentando a participação do cara, entendeu? É óbvio, é óbvio. Então fiquem ligados, tá, galerinha? Tu tem o teu tempo de curtir, tem o teu tempo de relaxar. E não é na hora do exercício, tá? Não adianta me chamar, fazer uma meia sola e na hora que eu saio, eu fico conversando com outra pessoa, porque eu não sou idiota, só pareço, tenho cara de idiota, mas não sou. Então, ó, página 34, exercício 1. Uma empresa de abastecimento de água cobra R$ 2,00 o metro cúbico, sem taxas. A função receita R da empresa é dada em função da quantidade X de metros cúbicos consumidos. Como para cada valor X tem-se correspondência um único valor de R, tem-se que a função receita é R, que é igual a f de x, que obviamente é igual a y, como acabamos de falar, é igual a 2x. Pode-se representar esta função no plano cartesiano associando cada par de valores xr a um ponto p xr. Determine os valores ordenados para x igual a 0. Meu Deus! R igual a 0. R igual, deixa eu ver, 2 vezes 1 na matemática profunda, 2. 4. 6. 11. Caramba, não dá para errar na tua idade. Isso não é admissível que um jovem da tua idade não consiga fazer isso. Principalmente depois das dicas. Ponto 00. Ponto 1, 2, como é fácil, cara. Como é que tem gente que acha matemática difícil? Me explica, cara. Não é nessa parte, sem dúvida, né? 3, 6. 3, 6. 5.5. Opa! E como eu vou botar 5.5? 1, 2, 3, 4. Ah, é verdade, né? Entre o 5 e o 6, bem no meio, está o 5.5. Ah, que lógico. 6, 7, 8, 9. É estranho, hein? 2, 4, 6, 8, 10, 11. E não é que ficou retinho, cara? Incrível! Represente os pontos no plano cartesiano. Tu vê, ele pediu para representar os pontos. Ele não pediu para traçar a reta. Mas quem traçou a reta fez corretamente, até porque no item 3 ali ele já fez o gráfico para ti, né? Que loucura essa apostila, né, cara? Pede pra fazer as coisas, depois faz as coisas por nós, né? Uma coisa importante de perceber é que tu não tinha o direito de fazer o gráfico para baixo, de jeito nenhum. É um absurdo, tens que apagar se tu fez isso. E não precisarias ter parado o gráfico no último ponto, poderias ter continuado ele sem problema nenhum. Mas se parar não tem problema. Tem um probleminha porque dá a sensação de que tu só pode comprar até 5,5 metros cúbicos de água. Caso contrário, acaba a água da tua casa. Certo? Se fosse um racionamento, poderia acontecer, mas na prática do dia a dia das pessoas comprarem água, né? Usarem água na casa, é bom dar uma prolongadinha para dar a sensação para o cara que olha o gráfico vai ao infinito e além. Muito bem. Como x é a quantidade de metros cúbicos consumidos, qual é o domínio desta função? No começo dá a sensação de que só vou poder usar números naturais, ó. Aí depois ele dá uma dica de que tu pode comprar a quantidade de água que tu quer. Por isso que o domínio são os reais não negativos. Ou ainda, domínio igual de 0 até mais infinito. Ou ainda, domínio igual x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 0. Quantas possibilidades, isso é muito legal. Como a vida é plural. 3. Os pontos se encontram alinhados não ficam ofendidos. Eu me ofenderia
linha, né, cara? Porra, esse cara acha que eu sou o quê? Eu sou doente? Tá aqui o gráfico reto, pronto aqui, pronto o gráfico. Não é nem o que eles fizeram, não, é o gráfico da apostila. Tá reto? Não, tá torto, pelo amor de Deus. O mais poderia ser embaixo. Sim. Quatro. Quando se representa, antes da 4, né? Quando se representa uma função por meio de um gráfico, é importante observar o domínio da função. Neste caso, tem-se que, eu não acredito, respondeu de novo. Ele respondeu a questão 2 de novo. Oh. Consequentemente, qual seria a imagem da função? Se o domínio é isso aqui, meus queridos, ó. A imagem, então, é essa partezinha do eixo Y que está sendo usada. Ou seja, imagem igual aos reais positivos também. Poderia representar assim também, ou poderia representar assim também. Só que aí ficaria mais legal se fosse representar a imagem daquele outro jeito, assim, ó. Y pertencente aos reais, tal que y maior ou igual a zero. Ou se tu preferir usar R, porque ele chamou o eixo de eixo R, né? Também seria aceitável, embora o y seja mais clássico. Desta forma, a semirreta... Por que semirreta? Não é uma reta? Por quê? Qual é a diferença entre semirreta e reta? Reta é infinita para os dois lados. É infinita para os dois lados, porque semirreta também é infinita. Só que só para um lado. É isso aí. Então é semirreta porque ela morre aqui, ó, e continua o infinito para lá. Ali, a imagem é o zero que não é considerado. Sim, por isso que a gente não fala os reais positivos aqui. A gente chama de os reais não negativos, lembra disso? Nossa utilizazinha que a gente falou muito rapidamente durante a aula. Então o nome disso aqui é os reais não negativos, para poder incluir o zero. Porque se fosse os reais positivos, né, o zero não estaria incluso. Isso aqui é reais positivos. Ó. O asterisco tira o zero, o mais diz que é só a parte que tem, né, o positivo. E aí assim, reais positivos, reais não negativos. Sutil isso aí, né? O vestibular, às vezes no item do vestibular da UFSC pode te cobrar essa consciência. Certo? Muito boa colocação. Não! Desta forma, a semirreta tem como origem a intersecção dos eixos na origem do plano cartesiano, passando pelos pontos formados pela função ao infinito. A representação gráfica de uma função é importante para uma análise de comportamento e tendência. Muito bem, agora acabou. Bom recreio. A tarefa é a 35. A tarefa é a 35, porque não faltou corrigir. 38 e 39. Vocês